No ar, JBC, edição da noite com Paulo Berengues. Tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando com mais um Jornal Brasil Central, edição da noite. Hoje, mais uma daquelas edições em que a gente faz o que eu costumo chamar de prestação de serviços, ou seja, levar informações até você, telespectador, sobre assuntos da mais alta importância. Este assunto diz respeito à sua saúde, à nossa saúde. Afinal de contas, quem é que nunca consultou o tal do Dr. Google, né, quando sente algum sintoma de doença? Pois bem, essa mania de consultar o Dr. Google se estendeu também para as redes sociais e através do WhatsApp e também através do Facebook, muitos grupos estão sendo criados, colocando em risco a saúde das pessoas, porque falam especificamente, no caso de hoje, de cirurgia plástica. Muitos grupos recomendando médicos, indicando pacientes, enfim, fazendo sugestões que muitas vezes lá na frente não se confirmam com a prescrição médica, não se confirmam com o que vai dizer efetivamente o médico real e não o virtual a respeito dessas questões de cirurgias plásticas. Muitas irregularidades estão acontecendo ao ponto de a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional de Goiás lançar uma campanha para alertar as pessoas sobre esses riscos de disseminação de informações sem comprovação científica e também enfatizar a importância da consulta médica, ou seja, deixar de lado a consulta virtual e as recomendações de pessoas que muitas vezes são suspeitas, e buscar diretamente o médico. Para falar dessa campanha, para falar desses riscos e como evitar esses riscos, está aqui o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional Goiás, Dr. Luiz Humberto Garcia de Souza. Ele que também é conselheiro do Conselho Regional de Medicina e regente do Serviço de Cirurgia Plástica do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás. Tudo bem, presidente? Boa noite. Boa noite, Paulo Berengues. Boa noite aos telespectadores da TV Brasil Central. É um prazer e uma honra estar aqui no seu programa. Prazer e honra também recebê-lo. E eu tenho certeza que você, telespectador, vai ficar bem informado ao final do programa com as informações que serão levadas pelo Dr. Luiz Humberto. E a gente vai aproveitar e falar um pouco também sobre as cirurgias plásticas em si, né? Sobre as que são mais procuradas, enfim, algum tipo de informação que seja útil também para o telespectador que esteja pensando em fazer a tal da cirurgia plástica. Jornal Brasil Central, edição da noite, está no ar. Tudo bem, estamos voltando ao programa de hoje, recebendo o Dr. Luiz Humberto Garcia de Souza, que é presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional Goiás. É também conselheiro do Conselho Regional de Medicina e regente do Serviço de Cirurgia Plástica do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás. O assunto é a campanha lançada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica em relação aos perigos de você, telespectador, de as pessoas procurarem na internet recomendações, informações, enfim, fazerem aquela consulta virtual ao invés de fazer a consulta física, a consulta real. Veja os riscos a que essas pessoas que procuram a internet estão expostas. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional Goiás criou uma campanha para alertar a população sobre o uso das redes sociais para fazer propaganda irregular de clínicas de estética e cirurgias plásticas. Nos últimos anos, com a popularização da internet, se tornaram comuns as consultas médicas no Google. Ao menor sinal de qualquer dor ou desconforto, o internauta acessa o site de busca, digita os sintomas e logo se vê diante de uma infinita e variedade de diagnósticos e tratamentos, o que pode ser arriscado. Mas as ameaças não param por aí. Os grupos de Facebook e WhatsApp, criados com o objetivo de facilitar o compartilhamento de informações entre pacientes, estão se transformando em perigosos consultórios. Na área da cirurgia plástica, a situação é assustadora.
Integrantes desses grupos chegam a afirmar em postagens que não precisam pagar uma consulta médica apenas para saber qual é o procedimento mais indicado, a técnica cirúrgica a ser usada ou o volume de prótese mais adequado para o seu caso, pois acreditam que as experiências de outros membros são suficientes para orientá-los em qualquer decisão. Presidente, essa campanha foi lançada aqui pela Regional da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Isso significa que existem casos já em número preocupante para que essa atitude tenha sido tomada? É isso mesmo, Paulo. A Regional Goiás de Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ela é pioneira no lançamento dessa campanha, exatamente porque nós descobrimos que isso está se tornando quase que uma epidemia. Esses grupos voltados para a cirurgia plástica, eles estão numa situação tal que gera uma preocupação sanitária mesmo, de saúde, porque muitas vezes as pacientes recebem orientações, recebem receitas, recebem aconselhamentos que entram dentro da área médica. E muitas vezes esses aconselhamentos, eles estão fora da realidade da medicina. E isso é muito preocupante. Que tipo de recomendação preocupa? Não, vai desde volumes de próteses. Olha, amiga, eu acho que esse volume que o médico te indicou não é adequado, você ficaria muito mais linda com uma prótese bem maior, porque isso não tem nada a ver com você. Ou nesse pós-operatório, essa cinta que foi recomendada, essa marca não é tão boa, a outra marca é melhor. São situações, Paulo, variadas, inclusive medicações, uso de antibióticos, anti-inflamatórios. Então, a gente observa que isso realmente transbordou para uma situação de risco para a saúde da comunidade. Mas essas pessoas que consultam, que fazem parte desse grupo, elas se deixam levar por esses conselhos? Veja bem, eu tenho a impressão que sim, porque são grupos que estão assim cada vez maiores, né? Tem grupo que tem 80 mil, 100 mil, 150 mil pessoas participando, né, Paulo? Aqui em Goiânia? Aqui em Goiânia. Tem grupos que são muito grandes, né? Existem situações que bordejam o limite da ética também. Determinados médicos são considerados excelentes por algumas participantes do grupo. Geralmente tem grupos que têm administradoras que indicam de maneira insistente determinado profissional ou um grupo pequenino de profissionais. Isso significa, né, que pode haver envolvimento dos próprios médicos? Significa sim. E o Conselho Regional de Medicina tem estado atuante e está olhando isso com muito cuidado, com muito carinho, para ver se realmente há indícios de infração ao Código de Ética Médica. Mas não existe nenhum caso concreto até agora de envolvimento de médico nesses grupos? Esta situação ela está sendo investigada, talvez exista sim, viu, Paulo? A gente não gostaria de adiantar... O senhor está dizendo, talvez, eu percebo que com aquela cautela própria de um médico que tem que preservar a ética e principalmente pelo fato de o senhor ser conselheiro do CRM. Exatamente. Em outras palavras, a gente pode entender que existe sim. Pode entender sim. Existe? Existe sim. Médicos que se valem dessas pessoas. O senhor, antes de a gente começar o programa, o senhor falava sobre nomenclatura, como é que é? Boiada, como é que é essa história? Eu gostaria que o senhor contasse para o telespectador. É preciso que isso vale para você, mulher, que faz parte de grupo de Facebook ou mesmo grupo de WhatsApp. Você pode estar sendo levada através do seu entusiasmo, da boa vontade, da gratidão mesmo ao cirurgião plástico que te operou, né? Você fica empolgada, né, pelo bom atendimento e por tudo pelo resultado, e você pode sim estar sendo usada. Você pode estar sendo manipulada para fazer propaganda de determinado profissional A, B ou C, e embora você acredite que você esteja fazendo algo que é da sua gratidão, do seu coração, alguém pode estar utilizando você. Nós temos já suspeitas até bem fundadas de que existam as chamadas tropeiras, né? Nós estamos em Goiás é um estado agropastoril e tudo, então existem
parece que o que a gente está percebendo é que existe uma boiada, entre aspas, e existem as tropeiras, né? Pessoas que... Boiadas são as pessoas que são deixadas levar. São as pessoas que se deixam levar, igual eu te falei, Paulo. São pessoas que estão muito agradecidas, que estão felizes com o resultado, e isso é normal. E é preciso que se diga o seguinte, que ninguém é contra a formação de grupos, não tem problema o grupo de Facebook, isso tem a sua importância, e quando bem utilizado, isso presta um serviço de utilidade pública. Isso é natural. Por exemplo, uma paciente dizer, olha, eu operei com o doutor fulano de tal, ele é muito bom, ele atende bem, ele é preocupado com segurança, com a ética, e eu espontaneamente, né, indico o doutor fulano de tal. Isso é natural, isso faz parte da liberdade de expressão do ser humano. Claro. Assim como ela pode falar isso num salão de beleza, ela pode falar isso numa festa, ela pode falar isso num grupo de Facebook, pode falar, você pode falar. O que o Conselho de Medicina e a própria Sociedade de Medicina de Cirurgia Plástica e os membros da Sociedade de Cirurgia Plástica estão preocupados é que muitas vezes esteja havendo um direcionamento e isso fere o Código de Ética, é lógico que fere. E esse direcionamento não é só por gratidão nem nada, é um direcionamento que obedece muitas vezes interesses escusos. Gente ganhando dinheiro, inclusive médico. Gente ganhando dinheiro, com certeza. Pode ter gente que está ganhando dinheiro, as chamadas tropeiras, ganhando dinheiro ou algum outro tipo de favor, tropeiras de favorecimento. Seriam aquelas pessoas que estão recebendo dinheiro, não é? E existe um número grande de mulheres agradecidas e tal, que estão sendo levadas, né, a elogiarem determinados médicos que são do interesse das tropeiras, certo? É chato esse nome tropeiras, né? A gente podia inventar um outro nome. Pesado, né? Pesado, mas infelizmente... Representa bem na política imagem brasileira temos os laranjas, né? Então temos os laranjas... Essas tropeiras, elas ganham dinheiro dos médicos? Teoricamente, há suspeitas bastante concretas no sentido de algumas situações serem, sim. Tipo assim, entrou uma paciente no consultório, foi para a mesa de cirurgia, ela leva... algum benefício tem que estar havendo, porque a gratidão, Paulo, quando ela é muito ostensiva, continuada, ao longo de meses e meses, determinadas pessoas, sempre as mesmas, sempre com aquela gratidão por 1 mês, 2 meses, 3 meses, 10 meses, é algo assim, sui generis, nós nunca tínhamos visto isso, tá certo, Paulo? O CRM tem competência para fazer essa investigação, mas ele tem estrutura para fazer essa investigação? Nossa, tem muita. Tem. E por que não chegou a algum resultado até hoje? Os CRMs têm a Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos, tem a CODAME Nacional e tem as CODAMEs regionais. No caso, o CREMEGO CODAME tem Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos. Sim. Né? E se tem essa estrutura toda, por que não chegou até alguém até agora? Chegou? Já chegou. E o que aconteceu? Né? As coisas estão caminhando, mas como o Conselho, né? O Conselho é uma autarquia federal, né? E tudo tem que correr, né? Digamos assim, tudo tem que estar no Estado democrático de direito, a ampla defesa e o contraditório, né? Então, existem prazos a serem obedecidos, situações a serem... Existem TACs, né? Termos de ajuste de conduta que já estão sendo assinados, né? Muitos colegas... Com médicos? Com os médicos. Com esses suspeitos, vamos dizer assim. E chamados e conversados, né? E é uma situação que está caminhando no sentido de uma pacificação, sabe, Paulo? O que seria pacificação? Pacificação dessa situação. Esses colegas realmente entenderem que eles não podem continuar com esse nível de trabalho, nesse nível tão rasteiro, né? Mas não é condescendência demais com essa prática que o senhor está condenando? Essa pergunta sua é fantástica e eu adoro o seu jeito de guiar o programa e isso é muito bom. Não se trata de... Porque muita gente fala do corporativismo que existe dentro do CRM. Quer dizer, isso não seria um corporativismo? Tipo assim, ver que o médico está fazendo uma coisa errada e ao invés de puni-lo, chama e ainda fala, olha, você não pode fazer assim, veja bem. como o senhor disse agora. Não, claro. Veja bem, na verdade é assim, Paulo, não é questão de corporativismo mesmo, não é mesmo, sabe? Porque se fosse, eu seria até o primeiro a dar o grito. Não é corporativismo. É porque isso é uma situação muito difícil de ser provada.
né? O conselho, ele não pode, o conselho em nenhuma situação, ele pode punir alguém se não houver uma prova eficiente, uma prova suficiente de que aquele ser, que aquela pessoa realmente está fazendo aquilo, auferindo benefício, etc, etc. E o senhor imagina que um dia haverá prova para condenar esses médicos? Com certeza, o trabalho da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, junto com o trabalho da Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos, está criando situações que beiram provas assim cabais. Isso caberia entrar como pauta no Ministério Público, que também atua na área de saúde? Nós temos uma reunião da nossa Comissão de Defesa Profissional, junto com o nosso jurídico, e provavelmente foi convidado o promotor de justiça da área de saúde para estar presente conosco. O Dr. Carlos Márcio Riss, que é o nosso jurídico, convidou o nosso promotor da área de saúde para estar presente. É um convite, né, para que ele possa participar conosco dessa situação e que nós possamos atuar nesse sentido também, viu, Paulo? Claro, porque isso lembra, né, um episódio traumático para muitas mulheres aqui em Goiás, que foi o episódio do Dr. Marcelo Caron, né? Se é que se pode chamá-lo de doutor, porque até o diploma dele era falsificado. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Quer dizer, precisou de muita celeuma, custou a vida, né, de algumas pessoas, até que se tomasse uma providência no sentido de excluí-lo da atividade profissional. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas antes, para não perder o gancho sobre essa questão ainda da internet, doutor Google, Facebook, doutor Facebook agora, né? Doutor WhatsApp, a gente vai mostrar esses perigos que rondam a realização de cirurgias plásticas através dessas informações levadas pelas redes sociais. Você vai conferir agora. Em busca do corpo perfeito, a maioria das mulheres topa qualquer procedimento. O problema é quando o sonho de ficar mais bonita não tem um final tão feliz. Um desses relatos foi dado por uma mulher em um grupo fechado de uma rede social. No relato, ela afirma que planejou a cirurgia e respeitou as orientações do médico e o prazo de repouso. Mesmo assim, a auréola ficou necrosada. Além disso, a mulher diz no grupo, que tem mais de 50 mil seguidores, que após 6 meses de cirurgia não se sente 100%. Veja essa outra situação no mesmo grupo fechado. Essa mulher diz que precisa colocar silicone, mas só dispõe de R$8 mil. Dezenas de comentários de outras pessoas sugeriram médicos que supostamente fazem esse tipo de cirurgia por esse valor. O problema, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional Goiás, é que esses grupos podem estar sendo usados para dar publicidade a médicos, o que é vedado pelo Conselho Federal de Medicina, como aconteceu nessa postagem. Uma mulher que se diz ser paciente de um determinado médico exibe o que seria sua imagem dias após a cirurgia e coloca o nome do profissional. Ela ainda diz que qualquer dúvida, basta entrar em contato com ela. Outra preocupação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica é com relação à exposição das imagens dessas mulheres, que ignoram os riscos, divulgando o antes e depois. Essas fotos podem ser usadas de forma indevida, como, por exemplo, em redes de prostituição. Que coisa, né? São muitas as consequências, né? Eu estou conversando aqui com o Dr. Luiz Humberto Garcia de Souza, que é presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional Goiás. Ele também é conselheiro do Conselho Regional de Medicina e é regente do Serviço de Cirurgia Plástica do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás. Aí, depois dessas imagens, a gente vai entrar então no caso Caron. O caso Caron, Marcelo Caron, né? Para as pessoas que se lembram, foi um cidadão que chegou aqui se auto-intitulando cirurgião plástico, fez algumas cirurgias bem-sucedidas, não é verdade? Pelo menos algumas testemunhas na época diziam, não, eu não tive problema. Mas causou problemas tão graves que esses problemas acabaram levando à morte, inclusive de pacientes. Não apenas aqui, mas em Brasília também. E aí a gente junta uma coisa com outra. Caron ainda é presente na memória das pessoas que pensam em fazer cirurgia plástica, o senhor diria isso? Eu penso que sim, né? Porque principalmente as pessoas que estão numa faixa etária de idade média, né? Os mais jovens não sabem, né, Paulo? Já tem... Porque isso foi em 2000, 2001, né? Por aí. Então, os mais jovens não sabem, mas as pessoas que têm mais de 30 anos, 35 anos, todos se lembram, né? Foram duas mortes em Goiânia
3 mortes em Brasília. Nós recebemos em torno de 20 pacientes no HC, que é onde eu trabalho, 20 pacientes no HGG, né, e 20 pacientes na Santa Casa, em torno de 60 pacientes para correções variadas, né, de situações. Muitas situações eram situações, inclusive, normais do dia a dia, como acontece em qualquer cirurgia, tudo na vida pode dar complicação. São situações que podem acontecer na mão de qualquer um de nós e situações bárbaras também, né? O Caron, quando veio para Goiânia, é bom lembrar, o Caron não é goiano, ele veio para Goiânia vindo de São Paulo, e ele quando veio para Goiânia, ele já tinha processo por peculato, estelionato, formação de quadrilha, registro falso de dentista, roubo, falsidade ideológica. Ele já veio para Goiânia, a gente não sabia, mas ele sabia de tudo que ele era capaz e das coisas que ele não tinha capacidade de fazer. Pois é, e o CRM na época ignorava tudo isso. Não sabia. O Caron é um caso clássico de, assim, se me permite, é um caso clássico de transtorno de personalidade, uma personalidade sedutora, talvez com perverso, e uma situação difícil. É um cidadão complicado. O senhor tem notícias dele hoje, não? Não, nós tivemos notícia pela imprensa, né? Que ele virou dentista parece agora? Que ele virou dentista num local lá, ele estava tratando... Mas ele tinha, né? Antes de vir para Goiânia, ele tinha registro falso de dentista também. É uma figura, né? Aquilo é um ser completamente acima, um ponto fora da curva. Né? Tá. E para encerrar esse bloco, eu quero saber o seguinte: os senhores estão preocupados com as informações que são disseminadas pela internet por pessoas que supostamente estejam ligadas aos médicos. E os médicos? Um cidadão que queira fazer uma cirurgia plástica, ele pode e deve ligar para o CRM para buscar informações? O CRM dá esse tipo de informações sobre o profissional, o cirurgião plástico? Não, o CRM, Paulo, é uma autarquia, você sabe disso, eu estou falando para o telespectador, você já sabe. O CRM é uma autarquia federal, que é um órgão principalmente de natureza judicante, ele fiscaliza o bom exercício da medicina para com a comunidade. O CRM, ele diz se aquele profissional tem o título de especialista registrado no conselho ou não, né? Mas o CRM, ele está impedido do ponto de vista legal de dizer se aquele profissional tem processo no conselho ou não tem, porque ele não pode dizer isso. Quem é que pode dizer isso? Até mesmo porque o fato de um médico ter processo não significa necessariamente que ele seja um mau médico, principalmente nos dias de hoje. Né? Qualquer um de nós pode receber um processo. Você, na sua atividade profissional, você pode receber um processo. Eu, na minha atividade profissional, posso receber um processo. O nosso ilustre câmera que está aqui pode receber um processo. Como eu recebi na época do CRM, porque eu cobrava do CRM uma atitude para tomar uma providência, né? Porque Caron continuava fazendo as cirurgias dele, mesmo depois das mortes das pacientes. E faço um registro aqui, né? Felizmente, fui vencedor no processo. Exato. Fez-se justiça, porque o tempo mostrou que Caron... Eu até não sabia disso. O Caron tinha que ser retirado realmente de circulação. Ainda bem. Então, assim, quem dá... Normalmente existe, existe um site, né, da Justiça, né, da Justiça Estadual, que dá esse tipo de informação. Mas eu reitero que não é o fato do médico ter ou não ter um processo que significa que ele seja um bom ou um mau médico. Às vezes você tem médico de excelente qualificação que foi processado e que o processo dele está em andamento e que ele irá ganhar o processo ou poderá até perder, né? Então são situações... tem que esperar o transitar em julgado para saber exatamente se houve condenação ou não. Existem processos e processos. Tem situações em que a paciente resolve processar o médico por motivo absolutamente mas talvez por isso banal. É que existem esses grupos também, porque diante da dificuldade em conseguir informações sobre o médico, acaba se criando esses grupos. Não servem como desculpa? Também, pois é. Como argumento? Não, pode. Na verdade, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a nível nacional, a nível regional, ela não é contra nenhum grupo. Isso é importante, eu acho que é importante que as pessoas se comuniquem, não é mesmo, Paulo? Antigamente as pessoas se comunicavam na feira, quando ia fazer compra, ou no salão de beleza, ou numa festa. Normal, tem um grupo. O que a sociedade se preocupa, e que o conselho se preocupa, e que você, com muita sensibilidade, com muita propriedade,
comunidade se sentiu, falou, nossa, isso é uma coisa importante. O que a gente preocupa é com a manipulação, e que eu criei uma expressão que chama-se fake book. Né? São os chamados fake book, que são grupos de Facebook que são fake, que na verdade existe uma aparente liberdade e tudo, mas que quando você vai observar com muita atenção, você vê que tem um certo direcionamento. Tá certo. O senhor falou uma coisa que me lembrou a frase, né, do já saudoso, né, escritor Humberto Eco, né, que antigamente as pessoas, o senhor falou que antigamente as pessoas se conversavam na feira, etc, etc. Ele dizia, né, o senhor conhece naturalmente a frase dele, que ele dizia que até há pouco tempo as pessoas só se expressavam nos bares depois de uma taça de vinho. E hoje as redes sociais deram voz aos idiotas, palavras do escritor italiano Umberto Eco. Nós não temos nada com isso. Quem disse foi Umberto Eco, autor do Nome da Rosa. Isso, exatamente. Mas a frase é pertinente, né? Lógico, com certeza. Dias desse também, o Karnal também falou uma coisa muito parecida com isso também. Leandro Karnal falou uma coisa muito parecida. Historiador disse uma coisa muito parecida com o que disse Umberto Eco também. Enfim, cada um tem a sua opinião e naturalmente que você também haverá de ter a sua. A gente vai para o intervalo e já volta. Fala, Cadu, tá bem? E aí? Deixa eu só fazer uma pergunta. Você conferiu o óleo? Nossa, eu tô achando esse pneu meio baixo também, hein? Vamos dar uma olhada na parte elétrica? Acende uma seta aqui pra mim, pra eu ver que ele... Ah, tá. Pode ir lá, aproveita o dia, o sol tá maravilhoso, mas eu vou ficar por aqui, tá bom? Nessas férias, antes de pegar a estrada, lembre-se de fazer a revisão do seu veículo e sempre respeite os limites de velocidade. Dê atenção à vida. Detran e Goiás, estado inovador. E na estrada acende o farol, hein? Oi. Oi, Cadu. Tudo bem? Vamos? Vamos. Só uma pergunta. Você conferiu os freios? Tem água no radiador, que você sabe, né? Tem sim. Tá tudo certo com a suspensão também? Perfeito. Acabou de sair da revisão. Vambora? Vamos. Nessas férias, antes de pegar a estrada, lembre-se de fazer a revisão do seu veículo. Peraí. Faltou uma coisa. O cinto. E sempre use o cinto de segurança. Dê atenção à vida. Detran e Goiás, estado inovador. Muito bem, estamos voltando. O programa de hoje falando sobre saúde, falando sobre cirurgia plástica, falando sobre os riscos que correm pessoas que aderem a grupos do Facebook, também do WhatsApp, que se deixam levar por conselhos de pessoas, como é que são as tropeiras, né? Que são as pessoas que comandam aquele grupo e de outras pessoas que fazem parte do grupo também, no sentido de induzir essas pessoas que pensam em fazer cirurgia plástica a procurarem este ou determinado cirurgião plástico. Tem um grupo, são muitos que figuram nessa lista dos indicados ou são poucos? São poucos. Né? São poucos. O perfil dos indicados é o seguinte, Paulo, o que a gente tem observado, e com isso nós não estamos fazendo juízo de valor. Até mesmo porque, na condição que eu me encontro, seja de presidente da sociedade, seja de conselheiro de CRM, eu não posso fazer juízo de mérito, Paulo. Juízo de valor, porque se eu fizer juízo de valor para A, B ou C, eu fico, inclusive, incapaz de julgar, concorda? Porque se eu já expresso esse julgamento... O senhor é conselheiro do CRM. Se eu expressar... Doutor Luiz Humberto, deixa-me repetir aqui, doutor Luiz Humberto Garcia de Souza, que apresenta a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional de Goiás. Eu vou sempre dizer para você, Paulo, que existem suspeitas, existem indícios, porque faz parte do nosso trabalho. Então, existem indícios, existem suspeitas de que existam algumas tropeiras, assim como existem indícios, existem suspeitas de que existe um ou outro cirurgião plástico, que é um grupo pequeno, né, que estariam sendo indicados de uma maneira muito ostensiva, continuada, por pessoas supostamente agradecidas por longos e longos meses. É um agradecimento, é uma gratidão. Que não acaba. Que não acaba. E a gente observa, por exemplo... A gente estava conversando aqui no intervalo, né, Paulo? Sim. Profissionais de altíssimo gabarito em Goiás, em Goiânia, que tem uma história de 20, 30, 40 anos de serviço prestado de cirurgia plástica e que nenhum desses, ou mesmo que tem mais de 10 ou 15 anos, que nenhum desses tem essas pacientes tão agradecidas. E eu não estou fazendo ironia, não estou sendo irônico nem nada. Nem Silmeira?
Não pinta um ciúmezinho ali? Não é. Tipo assim, pô, aquele ali tem 30 anos de profissão, nunca recebeu um elogio quanto esse que tem 2, 3 anos. Isso pinta é uma depressão, talvez. Não, isso é uma brincadeira. Tem colega meu que está deprimido, que fala, poxa, eu faço reconstrução mamária, o paciente tem câncer e tal, o paciente às vezes entra numa depressão terrível por causa de um câncer, perde a mama e depois que faz, fica lindo, né? Fica realmente bom, tem casos que ficam maravilhosos. E o colega fala, poxa, por que eu não tenho o grupo das reconstruzetes, né? Porque normalmente tem o grupo do cirurgião plástico e aí tem um grupo, aí ele alia o nome dele e acrescenta et, né? Ah, é? Que nem chacrete? É, que nem chacrete, né? Então, tem colegas nossos que, brincando, né, que às vezes entram na sala de cirurgia, dizendo, poxa vida, Luiz Humberto, eu não tenho as reconstruzetes do doutor fulano, que são seriam as minhas... E é muito curioso, porque isso gera uma curiosidade que é saudável. Por que que profissionais que têm uma trajetória de um bem, né, à comunidade, não têm essas pacientes agradecidas, de longos meses, às vezes de mais de um ano, de muita gratidão. E é isso que causa, na CODAME, no CRM, uma perplexidade. E diz, olha, não, parece que ali está havendo um direcionamento. E esse direcionamento fere o Código de Ética Médica. Pois é, mas o senhor mesmo disse agora mais uma vez que existem apenas indícios de que isso possa estar ocorrendo. Isso faz parte da minha natureza. De cautela. Mas diante de indícios, quer dizer, eu repito, o CRM que, segundo o senhor próprio diz, é tão cauteloso e tão rigoroso na hora de investigar e principalmente na hora de tornar isso público, por que está tornando pública essa história, no momento em que existem apenas indícios? Veja bem, eu não estou aqui, Paulo, é interessante. Tem que tomar cuidado. O Dr. Luiz Humberto não está aqui como conselheiro do CRM. Mas o senhor é conselheiro? Eu estou aqui como presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Eu não falo em nome do CRM. Eu falo em nome da SBCP, Regional Goiás. Então, mas como conselheiro, o senhor tem que seguir também as orientações de cautela. É claro. O conselho é um órgão judicante oficial. O conselho ele faz um trabalho oficial e ele tem que respeitar a ampla defesa e o contraditório. O conselho não pode dar um passo que seja considerado fora da objetividade de provas. É por isso que às vezes, né, existe conflitos, a sociedade diz, não, mas o conselho não está fazendo nada. Primeiro que todo o trabalho do conselho é obrigado que ele seja feito em sigilo. Nós temos que fazer todo o nosso trabalho em sigilo. Por exemplo, te dá um exemplo. O conselho, por exemplo, não fala sobre esse assunto? Pode falar, ué. O conselho pode falar. Tanto então é que ele está quebrando o sigilo. Não. Ele não pode falar e citar nome de ninguém. Ele não pode citar um caso de maneira objetiva, não. Ele não pode. Isso pelo Código de Processo... pode? O Código de Processo Ético Profissional proíbe qualquer tipo de divulgação de caso específico. Na medida em que o senhor não cita nomes, o senhor não estaria colocando em suspeição todos os outros cirurgiões plásticos que não têm a ver com a história? Não. Veja bem, não, de jeito nenhum. Na verdade, o que existem são situações particulares que podem estar transbordando, porque toda vez que o médico vai para a mídia, Paulo, pelo Conselho Federal de Medicina, por exemplo, eu estou aqui hoje, eu sou médico. Se tem uma coisa que eu estou aqui, eu sou médico. Eu posso ser conselheiro, eu posso ser presidente da SBCP Goiás, mas antes de tudo eu sou médico. A minha participação em qualquer veículo de mídia, ela tem que ser o quê? De esclarecimentos à comunidade. A minha participação, ela tem que ser para proteger a comunidade. Então, quando eu recebi um convite de você, que é um convite que muito me honra, inclusive eu fico feliz demais de estar sendo entrevistado por você, porque você vai fundo nas coisas, isso é muito bom. A minha presença aqui é uma presença para levar para a comunidade a seguinte mensagem. Gente, cuidado, não exponha seu corpo, não exponha seu corpo, não exponha a sua intimidade, o seu resultado de pós-operatório, porque você pode estar sujeito a duas situações, Paulo, que nós falamos. Primeiro, você pode estar sendo usada para alguém ganhar dinheiro. E segundo, esse corpo seu que você ficou tão feliz, que você achou que ficou tão bom, e de fato, né, muitos ficam muito bons mesmo,
você poderá ter o seu corpo utilizado por redes de prostituição, por chantagistas. Inclusive, nós tivemos uma notícia, Paulo, de uma dessas pacientes que foi chantageada mesmo, chantageada por criminosos. Nós tivemos, inclusive, fomos procurados na regional, no sentido de uma dessas senhoras que expôs o seu corpo, e que bom que eu estou tendo essa oportunidade de te contar isso aqui. A pessoa expôs o seu corpo e ela foi chantageada. A pessoa tentou chantageá-la por causa desta exposição. Então, ameaçando usar aquela imagem para outra finalidade. Para outra finalidade. Então, Paulo, a minha vinda no seu programa, além da honra que me causa, eu repito, é poder ter essa oportunidade de alertar as pessoas, né? Sejam essas mulheres que expõem o próprio corpo, porque isso fere a intimidade do próprio ser humano, né? É uma coisa chata. E de uma forma geral também, né, presidente? As pessoas ainda não se deram conta de que elas se expondo da maneira como se expõem, por exemplo, elas vão a um restaurante e postam foto delas, estou em restaurante tal, viajamos, estão e tal, quer dizer, ela esquece que os ladrões, os bandidos também têm Facebook, têm WhatsApp, têm essas redes sociais todas, e por ali eles monitoram a vida da pessoa, né? A ostentação que a pessoa exibe em relação a joias, em relação a carrões, aquela coisa toda. Então, de uma forma geral, essa exibição é prejudicial para as pessoas em todos os sentidos, não apenas nessa questão de cirurgia plástica. Existe uma coisa, né, Paulo, que é super interessante a gente poder falar e ter esse tempo para falar, que é bom demais, que é o seguinte: ao você mostrar o seu resultado de pré e pós-operatório num grupo de Facebook ou num grupo supostamente fechado de WhatsApp, que jamais é fechado, né? Desde que os hackers entraram na CIA, no FBI, né? Verdade. As pessoas entram em tudo. Quer dizer, ao você mostrar o seu corpo, aquela imagem, às vezes, nós temos suspeitas bastante fundadas de imagens manipuladas. E, muitas vezes, pequenas imperfeições são retiradas por pessoas mal intencionadas, e isso gera na sua amiga ou numa pessoa que você não conhece, que viu o resultado, que ela vai ficar também daquele jeito. Aquele resultado, ele vai ser conseguido com muita facilidade. E muitas vezes não é isso que acontece, né, Paulo? É verdade, tanto que a gente vai ver nessa matéria agora, doutor Luiz Humberto, casos de pessoas que depois de se submeterem à cirurgia plástica acabam ficando com algumas deformidades. Veja só. Clínicas baratas, falsos médicos, pós-operatório mal feito. Fatos que envolvem alguma deformidade após uma cirurgia plástica são vários, e exemplos de pessoas que tiveram a vida transformada por isso não faltam. A Patrícia divulgou um vídeo no YouTube com um verdadeiro desabafo contra o médico que comandou o procedimento cirúrgico. Após a cirurgia, ela teve parte do seio necrosado e perdeu o umbigo. Eu tive a maior decepção da minha vida, porque o que era para ser apenas uma cirurgia foi transformada em 15 cirurgias. Todas elas com erro médico. Hoje eu me sinto um rato de laboratório. Depois de 15 cirurgias feitas, eu não tive resultado nenhum, só tive necroses, dores. Doutor Luiz Humberto, né, sobre esse caso, e esse caso aí a gente fez questão de pegar até na internet, né, para não pegar um caso local, para não expor ninguém, etc, etc. Esses casos de deformidades, eles podem ser decorrentes de erro médico ou de uma circunstância natural. Cada organismo reage de uma maneira. Quantos casos, enfim, em resumo, o senhor poderia enumerar como presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e também como conselheiro do CRM? Quantos casos? Isso tem ocorrido com frequência aqui em Goiás, aqui em Goiânia? Eu me sinto mais à vontade de dar uma elucidação sobre isso como uma pessoa ligada a um serviço universitário há praticamente 20 anos. Né, a gente recebe... Lá no Hospital das Clínicas. A gente recebe no serviço de cirurgia plástica do HC-UFG casos de complicações importantes para a gente arrumar, né? O paciente às vezes gastou todo o dinheiro que tinha e tal. O que eu posso dizer para você, Paulo, que é o seguinte: eu já tive complicações importantes, eu já tive. Nunca tive óbito nem nada, mas eu já tive cicatrizes que não fica legal, né? Eu já tive problema de infecção em cirurgia, tá certo? Eu já tive necrose de areola, eu já tive necrose de areola. Eu, doutor Luiz Humberto Garcia de Souza, não sei, porque não dá para ver direito.
E só não tem, Paulo, e eu estou falando isso sem nenhuma mistificação, acho que você já deve ter percebido que o meu papo é assim, a minha conversa é uma conversa sincera, franca, direta. Eu já tive paciente que teve necrose de pele e abdômen e só não tem quem não faz, Paulo. E por que isso aconteceu? Foi imperícia do senhor? Aquele repórter que não sai para fazer campo, ele nunca faz nada errado, ele é maravilhoso, ele fica só ali e tal, ele não faz. Então todo mundo, você que sai, que faz perguntas difíceis, às vezes você também se vê em situações difíceis. Então todos nós que saímos a campo para trabalhar, nós temos o infortúnio e o imprevisto. Isso pode acontecer. Você me perguntou se teria sido imperícia ou se teria sido imprudência, alguma coisa. Pode ser e pode não ser. Cada caso é individual e precisa de ser visto e apurado. A nível de consciência intraindividual, eu posso dizer para você o seguinte, que em todos os casos em que eu tive infortúnios pequenos, nunca foram coisas enormes, isso são coisas... A paciente acha que aquilo não ficou legal, ela tem o direito de buscar a informação. E você é terrível, você pergunta mesmo, né? E é normal. Perguntar não ofende. É lógico, não ofende. E você pergunta, você me dá a chance de poder explicar, porque acho que raras vezes esse tipo de assunto foi conversado com tanta tranquilidade. É preciso que o paciente saiba o seguinte, você vai para uma cirurgia plástica, você não está indo comprar uma joia no shopping. Você está indo se operar com um cirurgião plástico, por melhor que ele seja, imprevistos podem acontecer. Com Pitangui acontecia muito imprevisto? Olha, quando eu fui fazer minha prova de residência médica, eu encontrei uma paciente chorando na clínica Pitangui, que ela não estava nem um pouco feliz com a cirurgia de face que ela fez. Se ela tinha razão, se não tinha razão, nem tinha capacidade de julgar isso, mas ela chorava em prantos, que ela não estava nem um pouco feliz. Porque não acontece, Paulo, não é com o cirurgião, é a resposta do organismo ao trauma cirúrgico, é que é uma resposta que pode ser muito boa, como ela pode ser uma resposta ruim, entendeu? E a expectativa também que a pessoa cria em torno, como o senhor disse aí, quem participa desses grupos vê uma imagem, ela fez, ficou bonita. Exato. Bom, né? aí nós chegamos no ponto, que é exatamente isso. E isso prejudica não só o paciente, como prejudica o médico. Porque, veja bem, a paciente, ela acredita naquela imagem, e aí ela vai no médico, se o médico não tiver o cuidado de explicar para ela, olha, isso que você viu lá foi naquele caso daquela paciente específica. Por exemplo. Bem rapidinho, por favor, que eu tenho que chamar um comercial. Você vai fazer uma cirurgia de abdômen. Se você tiver alguma variação anatômica vascular, por mais que o seu cirurgião plástico opere bonito, você pode sim ter uma necrose de pele que poderá não ser nem um pouco um erro médico. O senhor explica melhor, com mais detalhes, daqui a pouco, pode ser? Claro. A gente volta já. Fala, Cadu, sabe aí? E aí? Deixa eu só fazer uma pergunta. Você conferiu o óleo? Nossa, eu tô achando esse pneu meio baixo também, hein? Vamos dar uma olhada na parte elétrica? Acende uma seta aqui pra mim, pra eu ver que ele... Ah, tá... pode ir lá, aproveita o dia, o sol tá maravilhoso, mas eu vou ficar por aqui, tá bom? Nessas férias, antes de pegar a estrada, lembre-se de fazer a revisão do seu veículo e sempre respeite os limites de velocidade. Dê atenção à vida. Detran e Goiás, estado inovador. E na estrada acende o farol, hein? Quando você planeja o futuro, o tempo fica a seu favor. Você cresce, se fortalece, alarga seus braços e protege a todos que chegam. O América Planos de Saúde dobrou de tamanho para melhor lhe atender. O Hospital Fêmea é nossa nova incorporação. O América melhorou o atendimento em pronto-socorro, maternidade e pediatria. Fêmea, o novo hospital do América Planos de Saúde. Muito bem, estamos voltando ao programa de hoje, falando sobre saúde, falando sobre cirurgia plástica. Está aqui o Dr. Luiz Humberto Garcia de Souza, que é presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional Goiás, é conselheiro do Conselho Regional de Medicina e é também regente do Serviço de Cirurgia Plástica do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás. Vamos saber quais as cirurgias mais procuradas? Cirurgias plásticas mais procuradas? Confira.
Segundo dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional Goiás, as cirurgias que mais viram a cabeça das mulheres são lipoaspiração, que é o processo de extração de gorduras superficiais, e a mamoplastia, que é a cirurgia no seio. Mas uma plástica que está despontando como uma das preferidas é a bichectomia, que é a redução das bochechas para afinar o rosto. Entre essas e outras, somente em Goiânia são realizadas, em média, 25 mil cirurgias plásticas por ano. Para atender toda essa demanda, existem na capital 175 médicos cirurgiões e em todo o estado esse número é de 232 profissionais. Os meses mais procurados para a realização dos procedimentos são dezembro, janeiro e julho. Mas, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica em Goiás, julho deste ano registrou uma queda de cerca de 20% no número de cirurgias, se comparado ao mesmo período do ano passado. É falta de dinheiro essa redução, doutor? Com certeza. É, com certeza. Desde o ano passado, ano de 2015, nós tivemos a crise, despontou severa, né? No começo do ano, qualquer semelhança não é mera coincidência, do começo do ano passado, e o ano de 2016 piorou, Paulo, né? O movimento realmente é declinante, né? Por causa exatamente da crise econômica pela qual atravessa o nosso país. Crise grave, pelo que a gente vê, né? Porque as pessoas estão deixando de cuidar da própria beleza, né? Da própria vaidade. É interessante, né? Porque isso é uma coisa muito cara para a mulher brasileira. Essas cirurgias aí, a mais procurada, a gente viu aí, o senhor, por exemplo, trabalha com qual delas? Qual seria a mais procurada? Na minha realidade, lipoaspiração e prótese mamária. Tá. Muita gente faz de pálpebra. Isso. E qual o risco que existe numa cirurgia de pálpebra? Olha, a cirurgia de pálpebra, o risco mais comum é o olho ficar arredondado, né? Porque o nosso olho, ele é amendoado, né? E quanto mais amendoado, mais bonito, né? Amendoado, isso quer dizer? Mais... na forma de uma amêndoa, puxadinho. Mais assim, puxado. Puxadinho, né? Sem muito exagero. Na cirurgia de pálpebra, a complicação, a ocorrência mais comum é o arredondamento do olho, né? Seria o rebaixamento da margem ciliar, né? Isso é desagradável, isso é uma situação. Em casos mais extremos, ocorre o arregalamento mesmo, né, e a eversão palpebral, que é chamada de ectrópio. Tem gente que não fecha o olho, né? Dorme pode ficar com o olho semiaberto. Exatamente. Outras complicações? Ficar cega? Pode. E é exatamente isso que a gente está... Que é uma complicação gravíssima. Um paciente faz uma cirurgia de pálpebra e pode perder a visão. E a gente estava falando no bloco anterior sobre complicações que podem acontecer independentemente da destreza, da perícia do cirurgião, que é o paciente perder a visão na cirurgia de pálpebra. Isso já aconteceu com um cirurgião muito famoso do Rio de Janeiro, não foi o Dr. Ivo Pitangui. Uma paciente veio dos Estados Unidos para operar com um cirurgião muito famoso do Rio e a paciente perdeu a visão de um olho. Por que aconteceu isso? Por trombose de vaso central da retina, formação de um trombo, o trombo caminhou, foi para a veia central da retina, vasos centrais da retina, e o paciente perdeu a visão para o resto da vida. Nós tivemos... E esses riscos acontecem em outros tipos de cirurgia também? Que ótimo que você perguntou. Eu já ia dizendo que em 2 procedimentos de otorrino, né, de cirurgia que nem era rinoplastia, de cirurgia de corneto e tal, nós temos 2 casos esse semestre em Goiânia, de 2 pacientes em locais separados, um deles foi na universidade, que perdeu a visão por causa de espasmo constante de vaso central da retina, né, porque esses vasos sanguíneos da região da face, eles são muito interligados, sabe, Paulo? Então, são situações que podem acontecer. Então, assim, é por isso que muitas vezes... Quer dizer, a cirurgia não era nem no olho. A cirurgia não era no olho. A cirurgia não era no olho. Nariz. Paciente, por exemplo, que faz cirurgia de coluna, que fica muito tempo deitado de bruços também, pode ter. A causas de amaurose, se você pegar no Google, por exemplo, casos de amaurose em tratamentos médicos, ele tem um livro de casos, amaurose e a perda da visão. Então, são situações, né, são infortúnios. O que o médico tem que fazer, Paulo, e a gente se bate muito nisso, que é a informação antes do ato operatório. E essa informação, ela não é dada de maneira adequada em nenhum grupo de mídia social, fazendo gancho. Quem tem que te dar essa informação é o médico que vai te operar. Ele é obrigado
a te dar um documento, não é, informando todas as possibilidades de risco, complicações, alternativas de tratamento, para que você, telespectador, você possa, inclusive, optar por um outro tipo de tratamento, optar, por exemplo, por não operar. Não, doutor, peraí, se existe a possibilidade de eu ficar cego numa cirurgia de pálpebra, então eu não quero fazer. Um tratamento cosmético pode substituir? Não quero fazer. Não, mas a complicação é 1 para cada 350 mil pacientes. É, doutor? Não, então eu já quero fazer. Não, por exemplo, a prótese de mama, no passado, Paulo, prótese de mama era dito textualmente pelos os grandes pesquisadores dos Estados Unidos, prótese de mama não causa câncer. Hoje já se sabe que prótese de mama pode sim causar câncer na cápsula da prótese em 1 para cada 500 mil a 3 milhões de pacientes. 1 para cada 500 mil a 3 milhões, mas pode causar. O médico tem o dever de informar isso para o paciente. E o paciente vai optar, então, por fazer ou não fazer. Agora, é uma informação extremamente recente. Essa informação foi descoberta agora, mas o cirurgião tem que informar o paciente que o problema não é, às vezes, o cirurgião ter uma complicação, porque ela pode acontecer, ela é inerente ao trabalho normal do cirurgião, ao organismo do paciente. O que o cirurgião não pode é prometer para o paciente que ela vai ficar linda, maravilhosa, que ela vai ficar perfeita, porque se ele prometer, ele tem que cumprir. Os senhores costumam classificar os pacientes, eu tenho certeza, né, de acordo com o perfil de cada um deles, né, do paciente. Tem um que é mais ansioso, o outro que é, né, uma mulher chega lá e quer ser mais bonita rapidamente, e etc, etc. Quais são os tipos de pacientes que os cirurgiões plásticos têm? Isso, assim como existem cirurgiões que... Assim como a gente tem entrevistados também. O senhor, por exemplo, fala fácil. Eu falo, fácil de entrevistar. Falo tranquilo e eu tenho uma característica seguinte, eu não tenho nada. Não tem nada para esconder. Quero cumprimentá-lo pela franqueza. Muito obrigado. Né, de admitir certas coisas que a gente sabe que muitos não fazem. É lógico. E a gente quer fazer o bem, né, Paulo? Essa mistificação que o mundo vive hoje talvez seja a causa de tanta violência, de tanta incompreensão. A gente não tem absolutamente nada para esconder. A ciência está aí e a ciência é muito clara. Só não tem complicação quem não opera. O profissional que não tem problemas na sua atividade profissional é um profissional que fica em casa, porque quem sai para trabalhar tem problema. Isso é normal. O que não pode ter é negligência, né? O que não pode ter... A diferença é que os senhores mexem com a imagem da pessoa. O que não pode ter é imprudência, é aquela afoiteza, né? E o profissional médico, né? Principalmente o cirurgião plástico, ele lida com pessoas praticamente saudáveis, né? Então o cirurgião plástico tem que ser o campeão da busca pela segurança, tem que ser o campeão da busca pela ética no trabalho, porque ele está lidando com pessoas que não estão, assim, do ponto de vista formal, pelo menos, não estão doentes. Então, o cirurgião plástico tem que ser um profissional de excelência, e nós temos em Goiás muitos, mas muitos profissionais de altíssimo gabarito, Paulo, como você mesmo já disse para mim. E qual é o paciente mais difícil? Não, o paciente mais difícil, eu diria, que é o paciente que tem dismorfofobia, né? Esse paciente é um paciente que ele não deve submeter à cirurgia plástica, ele deve primeiro fazer um tratamento, né? No bom sentido, eu estou dizendo isso com bondade. Traduza para a gente primeiro. A dismorfofobia é o paciente que se olha no espelho e ela se acha horrorosa, ela se acha muito feia e aquilo, todas as outras pessoas olham e dizem, não, mas... Nossa, você está bem. Não, mas meu nariz é horroroso, o meu corpo está péssimo, eu estou super gorda e a pessoa não está. E a gente tem exemplos recentes, por exemplo, de belas jovens que achavam que estavam gordas, que achavam que tinham algum problema e acabaram se submetendo a algum tipo de tratamento, né? E acabaram morrendo. E de feia não tinham nada. Não tinham nada. Né? Exatamente. Mas ela se achava feia. Exatamente. E isso, o médico, ele tem que ter muito cuidado, né? Ele não pode jamais, né, Paulo, interpor o interesse financeiro, interpor situações que ele deseja ficar milionário, riquíssimo e etc. Não. Caiu aqui na rede, é peixe. Não é isso. Então, esse profissional tem que ter essa bondade, tem que ter essa humanidade de perceber isso no paciente, dizer, olha, não, você é melhor, eu vou te indicar aqui uma colega da psicologia, um colega psiquiatra e tal.
mas sempre com aquele amor, com aquele cuidado. Com profissionalismo e respeito pelo ser humano, como deve ser. Dr. Luiz Humberto Garcia de Souza, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional de Goiás. Eu quero agradecer mais uma vez a sua presença, foi muito bom. Tenho certeza que o telespectador, além de ter gostado da entrevista, gostou das informações que foram utilíssimas e vou convidá-lo para vir mais vezes ao programa. Muito obrigado. Boa noite. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado a você pela companhia. Uma boa noite.